Olá, boa noite. Boa noite. Justiça autoriza quebra de sigilo dos dados de celular e notebook de agressor de Jair Bolsonaro. Adélio Bispo de Oliveira foi transferido neste sábado para Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. E você vai ver também. Policial que ajudou a imobilizar e algemar o autor do ataque fala ao Rede TV News. Algumas pessoas tentaram contê-lo. Foi momento esse que eu, juntamente com essas pessoas, consegui deslocar com ele até esse portão. As últimas informações sobre o estado de saúde de Bolsonaro. Pela primeira vez desde a agressão, o candidato pôde sentar. Graças a Deus está tudo correndo da melhor maneira possível. Os médicos, inclusive, falam muito bem da condição física dele, né? Diretor da Polícia Federal se reúne com representantes de candidatos à presidência. O assunto foi o reforço da segurança durante campanha eleitoral. Pelo mundo, mais tensão. Estados Unidos consideram bombardear a Síria caso o regime de Bashar al-Assad use armas químicas contra rebeldes. O Rede TV News traz muito mais. Fique por aqui e aproveite as notícias. O candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele se recupera da facada que levou durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. E a gente vai falar agora com o repórter Igor Duarte, que está em frente ao hospital. Boa noite, Igor. Tudo bem? Quais são as informações do último boletim médico? Boa noite, Érica. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Olha, o estado de saúde de Jair Bolsonaro é ainda considerado grave pelos médicos, porém estável. E por isso ele permanece aqui na UTI do Hospital Albert Einstein. Por volta de 6 horas da tarde, a assessoria de imprensa aqui do hospital emitiu uma nota informando que Jair Bolsonaro vem reagindo bem ao tratamento e que ele chegou, inclusive, a permanecer sentado em uma poltrona por cerca de 30 minutos. Aliás, essa é a primeira vez em que Jair Bolsonaro pôde ficar sentado por tanto tempo depois que sofreu o ataque com uma faca. Ele também caminhou por cerca de 5 minutos e todo esse procedimento é considerado pelos médicos muito importante para evitar uma trombose e também acelerar o tratamento de Jair Bolsonaro. A gente permanece aqui no hospital e daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o estado de saúde dele e também toda a movimentação que houve por aqui. São Paulo, Igor Duarte para o Rede TV News. Obrigado, Igor. E hoje, logo depois do Rede TV News, tem o Operação de Risco com Jorge Lordello. Vamos conferir um dos destaques. Policiais militares de São Paulo flagraram uma moça se debatendo no meio da rua. Policial, informação aí de populares. O cidadão passou de veículo e informou que tem uma pessoa aqui na avenida que estaria se debatendo na via, tendo a princípio um mal súbito. A gente vai verificar a situação. Quem conhece ela? Tá ouvindo você? Tá, não. Fala. Tá, não. Você não tá ouvindo só ela? Eu sei. Fica quieto. Olha pra mim. Mãe, vem aqui na rua do Pet Shop. Baixou um santo aqui. Eu tive que parar aqui o carro e a menino lá sozinha e tem um monte de gente aqui. Sai! Deixa a mulher quieto. Vai levar ela pra onde? Sai! Não. Sai! Deixa a mulher quieta, mano. Ô, cidadão, vai levar ela pra onde? Vai levar ela pra onde? Não, calma aí. Lugar nenhum, vai ficar Não, difícil. então coloca ela no chão. Atrapalhando aí. Não, eu não tô atrapalhando, não. Os detalhes dessa ação você confere no Operação de Risco, que começa logo após o Rede TV News. Um ônibus com romeiros capotou entre as cidades de Nova Olinda e Crato, no interior do Ceará. 4 pessoas morreram no acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus levava romeiros até Juazeiro do Norte para as festividades de Nossa Senhora das Dores. Testemunhas disseram que no entroncamento da rodovia, o veículo passou direto e capotou. Uma van que acompanhava o ônibus ajudou a socorrer as vítimas. 8 criminosos explodiram 2 caixas eletrônicos em um prédio da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo a UFRJ, não houve feridos. A universidade não informou se os criminosos levaram dinheiro dos caixas. Ninguém foi preso até o momento. No Guarujá, litoral paulista, uma turista foi assaltada por cerca de 10 criminosos.
Veja só, essas imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o grupo chega correndo. Muitos aparentam ser menores de idade. Eles abordam uma mulher que aparece no canto do vídeo. Outros 2 integrantes do grupo levam os objetos dos carros que estavam estacionados. Um deles está armado. A ação foi rápida. Depois do ataque, o grupo fugiu. Até agora, ninguém foi preso. No terceiro dia do Fórum CEO Brasil, executivos voltaram a discutir o futuro do país. Vamos ver. A diretora executiva do Twitter no Brasil, Fiamma Zarif, falou sobre a importância da atuação das empresas de mídia nas redes sociais. Nós temos uma responsabilidade de trazer mais civilidade, mais ponderação, mais conhecimento e mais consciência para as redes sociais. A Rede TV é parceira de mídia do evento. Amilcar Idalevo Neto, Head of Value Creation da emissora, falou da importância do fórum. A gente vive um Brasil hoje que às vezes é um Brasil desesperançoso, né? Mas eu particularmente sou um cara que acredito muito no Brasil e é muito legal quando você junta 200 líderes que começam a falar de um país melhor, né? Que começam a abrir sua cabeça com ideias inovadoras, com quebras de paradigmas, com ações positivas, agendas positivas. E eu acho que dar voz para tudo isso é o começo de um grande caminho que a gente vai trilhar, né? O Fórum CEO Brasil vai até amanhã. 4 pessoas morreram em 2 ataques criminosos na Grande São Paulo. O primeiro aconteceu em Carapicuíba. 3 homens que estavam em um bar foram atingidos por disparos feitos de dentro de um carro prata. 2 morreram. Cerca de 1 hora depois, mais violência em Osasco. 2 homens que estavam nessa rua levaram vários tiros. Um morreu no local. A segunda vítima foi socorrida, mas não resistiu. Segundo testemunhas, os criminosos também estavam em um carro prata. A distância dos pontos onde os casos aconteceram é de cerca de 7 quilômetros. Mas, segundo a Secretaria de Segurança Pública, ainda não há indícios de relação entre os crimes. Um candidato a deputado estadual de Alagoas foi assassinado. Depois de 2 dias desaparecido, um assessor de Silvânio Barbosa foi até o apartamento do parlamentar. Ele foi encontrado morto. Imagens do circuito de segurança mostram um carro do vereador saindo do condomínio na noite do dia 6 de setembro. A polícia investiga se os assassinos roubaram o veículo. Silvânio foi esfaqueado e estava com um travesseiro na cabeça. Por enquanto, não há informações sobre a motivação do crime. Ninguém foi preso. E vamos ver agora como foi o dia dos candidatos à presidência da República em campanha pelo Brasil. Marina Silva, da Rede, passou pelo centro de São Paulo cercada por cordão de isolamento durante a caminhada. A candidata falou sobre o ataque a Bolsonaro e defendeu o combate à violência sem o uso de armas. O que vai nos proteger contra a violência é amor e respeito dentro do nosso coração, uns pelos outros, independente da cor, da raça, da ideologia, da preferência política. Ciro Gomes, do PDT, fez campanha em Juazeiro do Norte, no Ceará. Acompanhado de políticos e correligionários, o candidato participou de carreata e cumprimentou eleitores desde o aeroporto até os municípios de Crato e Barbalha. Geraldo Alckmin, do PSDB, esteve em Criciúma, em Santa Catarina. Ele cumprimentou eleitores, tirou fotos ao lado da esposa Lu Alckmin e entrou na Catedral São José. O candidato ainda fez uma breve oração de joelhos. Álvaro Dias, do Podemos, fez corpo a corpo nas ruas de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O candidato diz que o Brasil não pode ser dirigido pela revolta, mas é preciso entregar o país a quem tem a competência. Faremos muito mais do que já fizeram, sem roubar, sem deixar roubar e colocando na cadeia quem rouba. Guilherme Boulos, do PSOL, esteve na favela de Heliópolis, em São Paulo. O candidato falou que a visita à comunidade é pela luta de direitos. Aqui não, que a gente vem ouvir a realidade das pessoas. Henrique Meirelles, do MDB, participou de carreata em Goiânia. Durante o encontro com políticos e eleitores, o candidato disse que não usa a segurança da Polícia Federal e que se preocupa com a união. O que nós precisamos é de competência, é de pessoas que tenham experiência, que tenham honestidade como eu. Vera Lúcia, do PSTU, fez campanha em São Paulo. Ela participou de caminhada, visitou uma ocupação em Osasco, na Grande São Paulo, e participou de uma concentração numa estação da CPTM.
João Goulart Filho, do PPL, se encontrou com moradores de Parelheiros, na zona sul de São Paulo. O candidato ainda fez corpo a corpo com eleitores e caminhou pelas ruas do distrito. José Maria Emael, da Democracia Cristã, fez campanha na cidade de Brusque e Navegantes, em Santa Catarina. João Amoedo, do Partido Novo, e Cabo Daciolo, do Patriota, não tiveram agenda pública. 2 dias depois do ataque sofrido pelo candidato Jair Bolsonaro, o diretor da Polícia Federal, Rogério Galouro, se reuniu neste sábado com vários representantes de campanhas para tratar da segurança dos candidatos à presidência da República. Representantes dos candidatos que já têm a segurança da Polícia Federal foram convidados. Estiveram presentes integrantes da equipe de Marina Silva, da Rede, de Geraldo Alckmin, do PSDB, Álvaro Dias, do Podemos e Ciro Gomes, do PDT. Durante o encontro foram reforçadas as orientações de segurança e os protocolos a serem seguidos pelos candidatos. Por causa da elevação do nível de alerta causada pelo ataque a Bolsonaro, o número de agentes da Polícia Federal que trabalham na campanha aumentará de 21 para 25 para cada candidato. Nenhum representante de Jair Bolsonaro do PSL compareceu. O filho dele, Flávio Bolsonaro, disse que um encontro com a PF está marcado para segunda-feira. Eu pretendo ir à Superintendência da Polícia Federal junto com Eduardo Bolsonaro para saber em que pé andam as investigações, para saber se há algum fato novo, se há algo com que nós, além do Jair, precisamos nos preocupar. A gente não sabe o que é que está por trás disso, quem está por trás disso. Algumas informações que realmente o crime premeditado, né, esse atentado contra a vida dele foi premeditado. Então é preciso ter cautela nesse momento para saber até onde vai a maldade dessas pessoas, né? Vamos voltar a falar com o repórter Igor Duarte, que está em frente ao Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, em São Paulo, acompanhando a recuperação do candidato à presidência Jair Bolsonaro. Igor, como é que foi a movimentação neste sábado por aí, hein? Olha, Augusto, a movimentação muito intensa ao longo de todo o dia aqui no Hospital Albert Einstein. Amigos e políticos vieram até aqui buscar informações sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro. Lembrando que as visitas a Jair Bolsonaro estão restritas aos familiares. Os 2 filhos, Eduardo e Flávio, ficaram aqui boa parte do dia e conversaram com os jornalistas. Disseram que Jair Bolsonaro está reagindo bem ao tratamento e, perguntados sobre a campanha política, ele disse que a preocupação, a importância agora é a plena recuperação de Jair Bolsonaro. Por volta de 6 horas da tarde, a assessoria de imprensa aqui do hospital emitiu uma nota informando que Jair Bolsonaro, ele continua se alimentando por sonda, ele não teve febre e também não teve nenhum sinal de infecção, que é uma das grandes preocupações dos médicos. A boa notícia é que Jair Bolsonaro ficou sentado, permaneceu sentado por cerca de 30 minutos e também caminhou por cerca de 5 minutos, isso é muito importante, segundo os médicos, para a recuperação rápida de Jair Bolsonaro e também para evitar uma trombose. Amanhã está previsto para as 5 horas da tarde um ato contra o atentado, o ataque que sofreu Jair Bolsonaro. Toda a movimentação foi acompanhada hoje pelo repórter Giovanni César e a gente acompanha agora. O primeiro boletim médico foi divulgado às 10h50 da manhã. Nele, a equipe médica ressaltou as boas condições clínicas do candidato. A sonda da bexiga já foi retirada e ele deixou o leito da UTI. Agora já pode ficar sentado. Um dos filhos do presidenciável até postou nas redes sociais essa foto do pai na poltrona. Na imagem, o candidato aparece fazendo sinal, como se estivesse com uma arma nas mãos. Sim, conseguiu sentar, está numa poltrona, graças a Deus está tudo correndo da melhor maneira possível. Os médicos, inclusive, falam muito bem da condição física dele, né? Do lado de fora, a movimentação ainda é grande. O economista Paulo Guedes esteve no hospital, mas não teve acesso ao candidato. Ele está se recuperando. E eu não tenho nada mais a dizer. Um segundo boletim saiu à 1h da tarde com algumas recomendações. Por orientação da família e para evitar que Jair Bolsonaro seja exposto a qualquer tipo de contaminação, somente pessoas da família podem visitar o candidato. Mas hoje, pelo menos 2 pessoas que não são da família estiveram com ele. Tem um estado instável, são 2 coisas importantes num pós-operatório. Porque a cirurgia é problemática, o que ele passou é problemático, mas o pós-operatório é pior.
Bom, a gente vai conversar agora por telefone com o deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. Boa noite, deputado. Obrigada por conversar com a gente ao vivo. A gente sabe que a demanda da imprensa tem sido intensa, né? Agora, depois desse episódio violento, como que a família está lidando com a questão de segurança de todos vocês? Boa noite, Érica. Boa noite, Augusto, a todos que nos assistem. É um atentado contra a vida do Jair, um atentado contra a democracia, e a gente obviamente fica preocupado. O reforço na segurança está sendo providenciado para todo mundo, a gente não sabe até que ponto essa pessoa agiu sozinha, se tem mais gente envolvida. Eu creio muito que foi algo totalmente premeditado, tem mais gente por trás disso. Esse homicida teve, inclusive, há um mês mais ou menos, no mesmo clube de tiro que meus irmãos, o Carlos e o Eduardo, estiveram e frequentam, né? Ou seja, estava já sondando a nossa rotina. Então a gente não sabe se, na verdade, esse não foi o primeiro ato, se haverá um segundo ato por parte deles. Então a gente está preocupado com isso, sim. Eu pretendo estar na segunda-feira conversando com o superintendente da Polícia Federal, para que nos dê um panorama aí, que a gente avalie se há um aumento dos riscos ou não. Enfim, é lamentável que numa democracia, numa campanha eleitoral manchada de sangue, como ficou essa, a gente fica preocupado se pode ir para a rua, se não pode. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem diversas informações de locais que são dominados por traficantes, e eles não permitem que, por exemplo, carros adesivados com Bolsonaro entrem nessas favelas. E a gente, por um lado, fica muito preocupado, mas por outro também sabe que está no caminho certo. A gente não pode baixar a guarda. Antes de sermos políticos, nós somos cidadãos, também estamos indignados com tanta violência. A gente viu o cidadão de bem, o trabalhador, refém, preso dentro das próprias casas. A gente tem que se livrar disso de uma forma. E a forma que a gente está encontrando é essa, de colocar como uma alternativa para endurecer o tratamento dado a esse tipo de gente que ameaça a democracia e ameaça o nosso direito de viver, o nosso convívio pacífico aqui em sociedade. Agora, Flávio, eu, Augusto, aqui falando, o seu pai teve um ferimento muito grave, né? Correu risco de vida aí com esse ataque, né? Como é que foi esse seu primeiro encontro com ele no hospital? Augusto, inicialmente, até a informação que eu tinha era que era um corte leve, até fiquei um pouco tranquilo, vamos dizer assim. Mas depois que eu vi as imagens do vídeo começaram a circular na internet e comecei a tomar ciência do que tinha realmente acontecido com ele, foi assim, o próprio meu pai mesmo falou, né, que era como se ele tivesse tomado um soco forte na boca do estômago, uma facada. E a sensação nossa foi a mesma, né, uma pancada forte, um mal-estar e uma preocupação danada. E realmente foi uma cirurgia muito, muito agressiva. Ele está com corte, eu preciso abrir praticamente todo o tórax dele, do pubis até perto da região do peito, para que fosse feita a lavagem de todos os órgãos. O Carlos, que acompanhou a cirurgia, meu outro irmão, disse que quase não conseguiu assistir, ele acompanhou, mas quase não conseguiu assistir, que botaram os órgãos dele para fora, lavaram para evitar infecção. Quer dizer, foi algo realmente ali que a mão de Deus agiu para evitar que o pior acontecesse com ele. Então, agora, falando com vocês agora, nesse momento, a gente pode falar que eu estou relativamente tranquilo, mas foi uma situação muito difícil. Você nunca imagina, né, que uma pessoa próxima, o pai, que está ali numa campanha, como ele mesmo fala, Augusto, botando a cara para tentar fazer uma política de uma forma diferente, quando se passa por uma situação como essa. A gente não pode limitar, a gente não pode se curvar, e numa campanha eleitoral a gente vá para a rua com medo, com receio. Covardia aí, né, Flávio? Até um atentado contra a democracia do país, um crime como esse, né, Flávio? Agora, então, e como é que ele está nesse momento? Ele está bem? Tem previsão de alta já? Como é que está o Jair Bolsonaro agora, Flávio? Ele evoluiu um pouquinho a cada dia, né? Hoje foi uma evolução maior, porque ele estava até então só deitado na maca, e já foi colocado sentado, fazia fisioterapia, né, para movimentar as pernas, porque se fica muito tempo deitado, começa a atrofiar os músculos das pernas. Então ele fez isso, já começou no final da tarde, já estava ensaiando, dar uma caminhada, e todos os médicos falam muito, né? Olha, ele é realmente um leão, é um cara muito forte. Então a recuperação dele, graças a Deus, está acontecendo aí
dentro do presídio. E eu aproveito o espaço para agradecer mais uma vez toda a força, as orações, né, que os brasileiros aí estão mandando para nós. Tá, hoje eu dentro do avião vindo para cá, recebendo depoimento emocionado. Então foi muito, está sendo, por um lado, está sendo bastante confortante para nós todo esse acolhimento que a gente está tendo. Obrigada, Flávio. viu, deputado? Obrigada pela atenção. A gente sabe que os dias têm sido corridos aí para vocês e nós desejamos aqui uma plena recuperação para o seu pai e melhoras para vocês também da família. Obrigada, viu? Obrigado, Flávio. Moradores de Juiz de Fora ainda estão assustados com o que aconteceu na última quinta-feira. Desde sexta-feira, o assunto nas ruas de Juiz de Fora é o mesmo: o ataque a Jair Bolsonaro. Só se fala nisso e aqui se tornou um ponto que eles estão chamando ponto do medo. Eu fiquei assim assustado, porque eu não esperava de uma vez um candidato vir para poder fazer o discurso dele e acontecer uma coisa dessa, uma tragédia dessa. Porque a cidade é uma cidade calma, nunca aconteceu esse tipo de coisa aqui. Esse aqui é o local onde Bolsonaro levou a facada, uma das ruas mais movimentadas no centro de Juiz de Fora. Na hora do tumulto, os comerciantes ficaram muito assustados e fecharam as portas das lojas. Teve gente que achou que o candidato havia levado um tiro. Falaram que deu tiro para todos os lados, aí depois que o pessoal falou, foi facada. Bolsonaro foi atingido em frente a esta lanchonete que estava lotada. Os funcionários ficaram sem entender o corre-corre e a gritaria. Esta comerciante também viu tudo de perto, inclusive o momento em que o agressor foi preso. O cara que afiou a faca nele entrou aqui no prédio. Eu fiquei até presa aqui no meio daquele pessoal todo, né? Aí pegaram, a Polícia Federal veio, o carro da polícia, botaram ele rapidinho dentro do carro. O pessoal queria linchar ele. A polícia que entrou com ele aqui. Cleines é policial militar e estava à paisana no ato de campanha de Bolsonaro. Ele ajudou a imobilizar e algemar o agressor Adélio Bispo de Oliveira. O nome do PM até aparece no boletim de ocorrência como testemunha de apresentação. Após a tentativa do autor em evadir, algumas pessoas tentaram contê-lo. Foi um momento esse que eu, juntamente com essas pessoas, consegui deslocar com ele até esse portão para poder contê-lo e efetuar a prisão dele. Adélio é de Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Ele estava em Juiz de Fora há 15 dias e ficou hospedado nesta pensão a cerca de 1 quilômetro de onde o ataque aconteceu. Aqui parece que é proibido falar sobre o agressor. Nossa equipe foi atendida pela sogra do proprietário, que não quis gravar a entrevista. Já este morador disse que nunca viu o suspeito. Não tive contato nenhum com ele aí. Nunca tive. Nem sei quem é. Nunca viu entrando, saindo? Não. Nada? Nada. Pois é, Adélio Bispo de Oliveira, suspeito de esfaquear Bolsonaro, foi transferido hoje para um presídio federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O repórter Rodrigo Cabral tem agora, ao vivo, mais informações direto de lá. Ele acompanhou tudo isso hoje à tarde. Boa noite, Cabral. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. O voo com Adélio Bispo de Oliveira deixou o aeroporto aqui de Juiz de Fora por volta das 8 da manhã. Ele foi levado para o Mato Grosso do Sul, num avião da Polícia Federal. A aeronave fez escala em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e depois seguiu para Campo Grande, onde chegou no início da tarde. Adélio fez exame de corpo de delito e foi conduzido para um presídio federal de segurança máxima, onde vai cumprir a prisão preventiva. A cela é individual e tem 7 metros quadrados. A transferência foi determinada pela juíza Patrícia Alencar, da 2ª Vara da Justiça Federal aqui de Juiz de Fora. Hoje, a mesma juíza decretou a quebra do sigilo de dados dos 4 celulares e do notebook que foram apreendidos com o agressor. Com isso, será possível rastrear a rede de dados, exatamente os contatos, as mensagens dele antes do atentado e também a rede de contatos do agressor. O sigilo telefônico de ligações e o sigilo bancário não foram quebrados. O Adélio Bispo de Oliveira foi denunciado, foi indiciado com base na Lei de Segurança Nacional por atentado pessoal por inconformismo político. De Juiz de Fora, Rodrigo Cabral, para o Rede TV News.
E olha só essa situação. A Associação dos Surdos de Vitória fez uma denúncia no Tribunal Regional Eleitoral contra o intérprete que fazia sinais em libras desconexos ali com o que os candidatos diziam durante a propaganda eleitoral. O intérprete Cássio Veiga foi contratado por 4 partidos para traduzir o que os candidatos diziam para as pessoas surdas. O TRE do Espírito Santo informou que a denúncia vai ser agora analisada. Vamos agora às notícias internacionais. Neste domingo, a Coreia do Norte comemorou 70 anos. Em Pyongyang, um mega evento com orquestra marcou a abertura das comemorações da fundação do país em 1948. O líder norte-coreano não esteve por lá, mas oficiais de alta patente, jornalistas estrangeiros e a população compareceram. Os eventos para celebrar a data vão durar um mês, com danças, jogos e uma feira comercial com o objetivo de atrair investidores de outros países e turistas. Recentemente, o líder Kim Jong-un anunciou o fim do programa nuclear do país e fez encontros históricos com os presidentes dos Estados Unidos, China e Coreia do Sul. Mesmo assim, ainda estão em vigor as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e pela ONU. A punição atinge 90% das exportações anuais da Coreia do Norte. Subiu para 35 o número de mortos no Japão após o terremoto de magnitude 6,7 atingir o norte do país na última quinta-feira. As buscas por desaparecidos continuam. Cerca de 16 mil pessoas estão em abrigos. O aeroporto internacional da ilha de Hokkaido está fechado. Hoje, mais de 100 voos foram cancelados. O fenômeno aconteceu apenas 2 dias após a passagem do tufão Jebi, o mais poderoso a atingir o país em 25 anos. Na China, o registro do momento em que as pessoas saem correndo de casas, prédios e escritórios durante um terremoto de magnitude 5,9 no sul do país. Segundo as autoridades, não há registro de mortos. Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas. Os Estados Unidos consideram bombardear a Síria caso o regime do líder Bashar al-Assad use armas químicas contra rebeldes. O correspondente Fábio Borges tem mais detalhes. As Forças Armadas da Rússia intensificaram os ataques na Síria, na província de Idlib, último local dominado por rebeldes contrários ao governo de Bashar al-Assad. O governo russo, aliado do presidente sírio, bombardeou o sul e o sudeste do local cerca de 60 vezes só na manhã de hoje. Civis foram mortos, incluindo crianças. A escalada dos conflitos no último bastião rebelde aumentou um dia após os presidentes da Rússia, Turquia e Irã não chegarem a um acordo sobre um cessar-fogo. A tensão na região também foi agravada depois do governo norte-americano, que é contra o regime de al-Assad, afirmar ter evidências de que o governo sírio planeja usar armas químicas contra os rebeldes em Idlib. O presidente Donald Trump e os líderes das Forças Armadas daqui dos Estados Unidos acompanham atentamente a situação na Síria. Se Bashar al-Assad usar armas químicas, a Casa Branca pode mais uma vez autorizar ações militares contra o regime de Damasco. O chefe da Casa Branca já ordenou 2 bombardeios contra instalações militares da Síria, em abril de 2017 e abril deste ano. As ofensivas foram retaliações ao ditador sírio, acusado de usar armas químicas contra rebeldes e civis. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. E agora vamos falar de esportes. A seleção brasileira voltou a campo pela primeira vez depois da eliminação na Copa do Mundo, com poucas mudanças. A missão principal do técnico Tite é recuperar a moral do time para 2022. Teve 13 finalizações hoje? 16. Foi 11 menos que contra a Bélgica. Para tu ver como eu estou ainda. Não virei não, tá vendo? Estou virando, eu não virei ainda. É, Tite, demora para todo mundo virar essa chave aí, mas o Brasil já mostrou que está no caminho certo. Jogou muito bem contra os Estados Unidos, vencendo por 2-0. Gols de Firmino e Neymar.
E vida nova também para quem estreou com a amarelinha. A sensação é única, né? Tá realizando um sonho de criança, que é estar vestindo a camisa da seleção. Fico muito feliz, é claro que com muita responsabilidade nesse novo começo. O próximo compromisso da seleção é contra El Salvador na terça e mês que vem tem a Arábia Saudita. Seguramente depois de uma Copa do Mundo, tu cria uma expectativa pelo futebol apresentado, por toda a campanha apresentada nas eliminatórias, por toda a Copa apresentada. Nós também criamos uma expectativa alta e é normal, humano, que daqui a pouco a frustração não tenha acontecido. E esse processo ele vai ser retomado de uma forma natural, tal qual o desempenho da equipe, tal qual os resultados da equipe. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Você fica agora com Operação de Risco. Boa noite e aproveite o domingo.